Vamos lá, você já tá cansado de errar questão fácil no Enem. Eu sei como é bem frustrante e eu vou falar o que eu fiz pra parar também. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que no meu Enem 2023 eu errei muitas questões fáceis, que foi o Enem que eu fui reprovado. E isso me custou muita nota e também me custou muito do psicológico. As questões fáceis, elas punem muito psicologicamente quando você erra. Você fica pensando, caraca, era tão óbvio, era tão besta, o que será que eu fiz pra errar isso? Eu vou falar de algumas possibilidades, mas só que eu tenho uma ideia central e eu vou tratar dessa ideia central com vocês. E essa ideia central vai ajudar muito vocês a refletirem sobre como vocês se comportam durante simulados e durante a prova. E se isso pode ajudar bastante vocês a melhorarem e finalmente conseguirem sua aprovação. A primeira dificuldade, a primeira questão, é que uma coisa que eu trato bastante no meu canal, que é sobre ansiedade. Essa questão eu falo bastante sobre ela porque ela me afetou muito. Eu acredito que afete muito de vocês. A ansiedade é um problema grave pro vestibular. Quando você está ansioso, você não consegue pensar direito, principalmente quando você está durante uma crise. Sua cabeça começa a doer, você não consegue ler bem as questões. Se você não conseguir ler bem as questões, é o primeiro passo para você errar uma questão fácil. A questão é fácil, você só precisa entender o que ela está dizendo. Você só precisa entender o enunciado e entender as alternativas. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é tratar a sua ansiedade. Principalmente se a ansiedade for muito alta. Claro que existe um certo nível de ansiedade que é normal na hora da prova. Mas a ansiedade muito alta é anormal e eu recomendo que você trate isso durante o ano. Isso é uma forma de tratar. Eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre ansiedade e como acabar com ela durante a prova. Mas vamos lá. Outro passo muito importante é você não ter foco nenhum. Você não ter foco nenhum vem principalmente de como você pratica. Geralmente, se você pratica com muita consulta, ou se você corre muito rápido para, por exemplo, resoluções, se você foge bastante de simulado, essas coisas vão te atrapalhar muito, vão minando o seu foco. Você vai ter cada vez menos foco durante a prova, porque você vai se acostumar a terminar uma questão e parar um pouco antes de ir para a próxima. Olha a resolução antes de ir para a próxima, vou ter sempre uma segurança de ter o gabarito ali. E isso vai te atrapalhar bastante. Então, se você não simula como é o dia da prova, você vai provavelmente ter problemas de foco e concentração. Esse falta de foco e concentração vai te fazer não ler a questão, não entender a questão e errar. A outra é o excesso de confiança. E o excesso de confiança é bem simples. Você vê a questão muito fácil, então você ignora um pouco o enunciado dela. E você ignorar o enunciado dela é um grande problema, porque às vezes existe algum pequeno detalhe e esse pequeno detalhe vai fazer você errar. Bom, no meu caso, eu errei uma questão muito fácil do Enem 2023, que foi a questão do Ocosa. Essa questão eu errei por uma combinação de todos esses fatores, mas só que eu acho que o principal fator foi a ansiedade e a excesso de confiança. Porque eu simplesmente não li a alternativa de baixo. Eu li a alternativa de cima, um pouco rápido, correndo, porque eu queria passar logo para a próxima questão. E como eu li essa alternativa meio mal, eu errei. Enfim, foi uma questão que me custou muito e principalmente me fez me sentir muito mal. Falei, caraca, como que é uma questão tão besta assim? Enfim, eu superei isso no outro ano e eu vou contar a último ponto e simplesmente o ponto mais chave. Antes de eu te falar, se inscreve no canal, deixa um like e vamos lá. Deixa eu te contar logo, sem enrolação nenhuma, qual que é o ponto mais chave pra mim. É a falta de confiança. Muitos de vocês, principalmente quando tem uma sequência de reprovações, começam a fazer as provas com pouca confiança. E essa pouca confiança é a chave para você errar questões fáceis. Quando você começa a observar pessoas que têm altíssimo desempenho resolvendo a prova, você começa a perceber que elas fazem a relação do conteúdo com o que elas sabem e quando essa relação é correta, elas marcam rápido a alternativa correta. Ou seja, elas fazem a relação conteúdo e o conhecimento e já marcam aquilo ali sem pensar muito. Agora, você, normalmente com falta de confiança, você começa a ler as outras alternativas com muito mais zelo. Você começa a ler as outras alternativas olhando cada detalhezinho. Fala assim, putz, talvez seja essa aqui, se o enunciado não estiver considerando essa questão, esse pequeno detalhe, e talvez essa alternativa aqui esteja certa e a que eu estava pensando estava errada. E bom, essa falta de confiança te atrapalha absurdamente. E por isso que eu recomendo que você faça questões fáceis logo no início da prova. Porque essas questões fáceis que você vai fazendo logo no início da prova vão te acumulando confiança. Você vai vendo, caraca, aquilo que eu estudei tem a ver com aquilo que tá caindo dentro da prova. Você observar essa relação rápida vai fazer você se sentir muito confiante. Essa confiança vai fazer você ser mais seguro na hora de marcar as respostas. Então você não vai ter muito aquela questão, caramba, eu vi, eu olhei a certa, eu pensei em marcar e troquei. Isso vai acabar, porque isso é simplesmente falta de confiança. A confiança também se constrói com a base de estudo sólido. Então, quando você sabe que você entende bastante do assunto, você vai se sentindo mais confiante, mas só que não depende só disso. Existem muitas pessoas que têm uma base boa, uma quantidade de conteúdo muito boa, têm baixa confiança na hora da prova. E muitas vezes isso é a cruz para essas pessoas, porque essas pessoas têm tudo que elas tinham para passar, mas não conseguem passar por causa de um detalhe simples. A confiança se constrói muito durante o simulado. O que isso quer dizer? Quando você começa a acertar bastante em simulados, isso te ajuda. É um reforço positivo e vira um ciclo de reforço positivo. Porque você acerta bastante no simulado, começa a estudar mais porque você está confiante. Como você está confiante, você começa a acertar mais em outros simulados e vai ficar mais confiante. Vai acertar mais em outros simulados e vai ficar mais confiante. Vai acertar mais em outros simulados. Mas isso tem um efeito rebote. Porque as pessoas começam a entender o simulado como uma forma de massagear seu ego e ela não é. Então, sim, os simulados são importantes também para te dar confiança, certo? Então, tente ir bem nos simulados. Agora, se você for mal, isso é ótimo. Você vai conseguir analisar bastante seus erros, analisar bastante onde estão suas lacunas
e conseguir melhorar na próxima. A aplicação de simulados e a resolução de provas antigas é mais uma vez a solução que eu tenho. É uma solução que eu uso para quase tudo. Para revisão, eu uso para confiança, eu uso para combater a ansiedade. Enfim, então abuse bastante desses simulados e tente ir muito bem neles. Porque quanto melhor você for, mais você vai se sentir confiante na hora da prova. E outra, faça um exercício. Pelo menos por um simulado, já que você vai fazer vários durante o ano, como eu recomendo, tenta marcar a primeira coisa que vem na sua cabeça, principalmente em questões teóricas. A primeira coisa que você falou assim, putz, isso aqui tá certo. Você vai lá e marca. A não ser que você seja completamente desconfiado. É uma questão que realmente é bem complicada e você precisa pensar. Mas quando não é uma questão tão complicada, normalmente mobiliza poucos conceitos, eu recomendo que você faça isso. Pensa na primeira coisa e vai lá e marca. Isso me ajudou muito em Ciências da Natureza. Eu acertei 44 de 45. Diferente de muitas pessoas que eram muito boas e erraram muitas questões que eu acertei, simplesmente por pensar demais. Um exemplo é aquela questão do raio-x. Perguntava porque tinha que tirar o computador da mala na hora de passar no raio-x do aeroporto. Muita gente pensou muito, mobilizou muitos conceitos mesmo de ondulatória, e quando chegou era uma coisa mais prática e simples. Então é isso que eu recomendo para vocês. Tente desenvolver bastante sua confiança. Além dos outros problemas que eu relatei, que eu acredito que, por incrível que pareça, seja o problema da minoria das pessoas. Eu acho que o problema da maioria das pessoas é confiança. Então, cara, confie em você mesmo. Confie no que você estudou. Confie que você olhou aquilo e é aquilo. Você olhou, você tem um assunto, você tem conteúdo, você conseguiu relacionar aquele conteúdo com aquilo que está na alternativa e você acertou. É só isso. Só marca. Espero que tenha ajudado vocês. Se você precisar de uma mentoria individual para organizar plano de estudo, para você organizar simulados que você vai fazer durante o ano, provas antigas, conseguir balancear os seus planos de estudo com as suas atividades do dia a dia, me chama no Instagram aí embaixo. Eu ofereço mentorias individuais. Eu quero poder ofertá-las para você. Um abraço a todos. Voltem sempre.